Ok, vamos lá. Olá, meus queridos e estimados alunos do nono ano. Faz tempo que a gente não se vê, né? Pois bem, espero que todos estejam bem e a vida não é só festa, não é só descanso, não é só diversão. Pois bem, estamos aqui agora com esse novo projeto, né? Então, vamos lá. Nessa primeira aula eu vou focar numa revisão de toda a matéria que a gente viu até então, porque pelo menos eu imagino que a grande maioria nem deve ter tocado no caderno ainda, espero que eu esteja errado. Mas, antes da gente entrar em exercícios, né, para vocês verem na prática, né, como que tudo se aplica, vamos fazer uma revisãozinha breve, né, de toda a disciplina que a gente viu até agora, tá? Eu vou passar uma lista de exercício que vai estar no Google Sala de Aula, tá? E aí eu peço encarecidamente que vocês, por favor, façam a lista, tá bom? Porque a partir da próxima aula, o que vai ser feito? Exercícios da lista. Então, por favor, já façam de antemão, né? Qualquer dúvida, mandem pelo sala de aula e tudo, que aí a gente já faz até um vídeo mais direcionado para a dúvida de vocês, ok? Então, vem comigo, vamos olhar aqui o nosso pequeno resumo, fluxograma e boa aula! Primeiro capítulo, né? Chamei de movimentos, a gente viu esse capítulo inteiro, então vamos lá fazer esse resumo rapidinho. Primeiro tópico foram grandezas e unidades. O que são grandezas? São propriedades da natureza que podem ser medidas e comparadas numericamente. Exemplo delas, massa, tempo, velocidade. Existem outras, né, que como eu passei no quadro e estão anotadas no caderno de vocês. Ok, o que são unidades? Para você medir essa grandeza física, é necessário definir um padrão de medida a ser adotado. Ou seja, vamos lá, você fala assim, qual a sua altura? Vamos lá, no meu caso, 1,96 m. Ok, 1,96 m, o quê? Né? Você precisa de uma unidade, né, para definir isso aí. E para não ficar uma bagunça, porque o Brasil tem um, Estados Unidos tem outro, Suécia tem outro, ou seja, como cada um tinha o seu, para não ficar essa bagunça generalizada, foi definido o Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI, onde padronizou tudo. Exemplo, tempo, né? A sua unidade é o segundo, a massa é o quilograma, o comprimento é o metro. Bom, visto isso, vimos os primeiros conceitos iniciais. Antes de começar qualquer coisa, você precisa adotar o seu referencial. O que é um referencial? Um ponto, objeto ou sistema que é utilizado para definir a posição e o estado de movimento ou repouso dos demais objetos. Ou seja, antes de você começar a analisar qualquer coisa, exercício, você precisa adotar um referencial. É a partir dele que você vai fazer toda a sua análise e estudo para poder entender o que está acontecendo. Ok. Movimento e repouso. O que é o movimento? Em relação ao referencial, é quando sua posição muda ao longo do tempo. E repouso é quando sua posição permanece constante ao longo do tempo. Lembrando que, eu falei isso em sala, vou falar aqui de novo. Movimento e repouso são grandezas que nós chamamos, conceitos que nós chamamos de conceitos relativos. O que eu quero dizer com isso? Conceitos relativos são aqueles que não são absolutos. Ou seja, dependendo do referencial que você adota, esses conceitos aqui eles podem muito bem ser o quê? Trocados, tá? Exemplo, você tem um objeto, por exemplo, na qual no seu referencial ele está em repouso. Só que existe um outro referencial onde esse mesmo objeto que para você está em repouso está em movimento. Por isso são conceitos relativos, porque nunca vão ser aquela coisa para sempre. Seguindo,
temos o conceito de trajetória. O que é a trajetória? É a linha determinada pelas sucessivas posições ocupadas pelo corpo no decorrer de um intervalo de tempo em relação ao referencial. Ou seja, é como se você tivesse, por exemplo, vamos lá, você está num carro, melhor ainda, você está do lado de fora do carro e observa um carro passar pela sua rua. E aí você pega o seu celular ou sua câmera e define para tirar fotos sequenciais a cada segundo. Ao você ver o quê? O carro vai, na sua foto vai estar paradinho. Só que se você botar essas fotos uma do lado da outra, você vai ver que o quê? Esse carro está o quê? Se deslocando com o passar do tempo. E se você passar isso num filme, você vai ver o quê? O carro se deslocando, tá? Em linha reta. Ou seja, essa é a sua trajetória. Já adiantando, né, como vocês perceberam aqui, ó, a trajetória ela pode ser retilínea ou curvilínea. Retilínea, ela pode ser horizontal, como o desenho ilustra aqui, ó, vertical ou oblíqua, né, quando temos movimento de diagonal. Se for curvilínea, ela pode ser circular, parabólica, ou seja, faz uma curva, ou elíptica, né, como o próprio nome diz, uma elipse, ok? Outro conceito é o conceito de posição. É a medida da sua distância até a origem da trajetória do movimento. Ou seja, vamos lá, você está em... hipoteticamente, vamos lá. Você está na sua casa e resolve ir à padaria, né? Pois bem, qual a posição da padaria? Aí, digamos assim, que a distância da sua casa à padaria seja 100 metros. Então, ou seja, a origem da trajetória é a sua casa, é o 0. A posição da padaria é o 100, ou seja, esses 100 metros em relação à origem que é a sua casa, ok? Deslocamento é a variação da posição de um objeto. Vamos lá, mas calma aí, o que é variação? Ó, a variação de uma grandeza física, qualquer ela que seja, é definida pela subtração entre o estado medida final e o estado, ou medida, mesma coisa, inicial. E é simbolizado pela letra grega delta, que é esse triângulo aqui. Sendo assim, a variação, que é o delta, é o quê? Final menos inicial. Sendo assim, o deslocamento é o espaço entre a posição final e inicial de um movimento. A gente vai simbolizar isso por ΔS e no sistema internacional é medida em metros. Ó, ΔS é o quê? Posição final menos posição inicial. Lembrando, deslocamento é diferente de distância, tá? Vamos lá. Eu não acabei de falar da padaria? Pois bem, se você... Vamos lá. Você está na sua casa, vai até a padaria e volta. Qual foi o seu deslocamento? Só ver, ó. ΔS, vamos lá. Final menos inicial. Qual foi a sua posição final? Sua casa. Qual foi sua posição inicial? Sua casa. Logo, 0 menos 0, 0. Qual foi seu deslocamento? 0. Ou seja, você não se deslocou. Mas você foi e voltou à padaria. Você foi e voltou da padaria, correto? Então, ou seja, se a padaria, né, fica a 100 metros da sua casa, qual foi a distância percorrida total? Da sua casa à padaria 100, da padaria à sua casa mais 100. Logo, 200 metros, tá? Não confundam isso aqui, tá, gente? Deslocamento é só o quê? Posição final, posição inicial. Ou seja, o que acontece no meio do caminho não me interessa, tá bom? Bom, com isso, vamos lá. Velocidade média, que a gente vai chamar por VM. Que é isso? Relacionada à rapidez com que um objeto se movimenta no espaço e é determinada pela razão entre o deslocamento e o tempo durante esse movimento.
Bom, ou seja, ó, nossa velocidade é definida por ΔS por ΔT. S menos S0, T menos T0. Lembra? Ó, variação. Variação de qualquer grandeza física. Ou seja, ó, tempo é uma grandeza física. Variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. E assim vai com qualquer coisa. Tá? E vamos lá. A nossa velocidade, ela pode ser positiva ou negativa, né? Vamos lá. Se a sua velocidade é positiva, significa o quê? O movimento ocorre no mesmo sentido da trajetória. E negativa, o movimento ocorre no sentido contrário da trajetória. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? O que isso significa? Vamos tentar fazer aqui uma adaptação, né? Vamos lá, tem minha régua aqui, velhinha de guerra, tadinha. Tenho ela desde os meus 15 anos. Bom, vamos lá. Como você pode perceber aqui, ó, o zero está aqui e são valores o quê? Crescentes para a minha direita, ou seja, a minha trajetória, o sentido positivo, está orientado para a direita. E aqui eu vou simbolizar com uma moeda um corpo qualquer, um objeto. Ó, se a velocidade for positiva, o movimento está o quê? No mesmo sentido da trajetória. Logo, o meu corpo está se deslocando o quê? Para a direita, no mesmo sentido que a minha trajetória está apontada. Mas se for negativa, se a minha velocidade for negativa, indica o quê? Que o movimento do meu objeto ocorre no sentido contrário da trajetória. Ou seja, esse meu corpo aqui está se deslocando para a esquerda, tá? Apenas isso. Então, pessoal, se porventura, na hora de você fazer contas, der valor por negativo, não significa que está errado, tá bom? Bom, outra coisa importante. A unidade pelo Sistema Internacional da Velocidade é o quê? Metro por segundo. Por quê? Qual que é a... Vamos lá, pelo Sistema Internacional, qual que é a unidade de posição? Comprimento, é o metro. E de tempo, segundo. Por isso, metros por segundo. Mas, quando a gente trabalha com velocidade, já é por definição, né? Tipo, como é muito de forma comum, né? Utilizarmos uma outra grandeza, né? Uma outra unidade para velocidade, que é quilômetros por hora. Se você tiver um carro, automóvel, enfim, você vê o velocímetro e ele vai dar para você essa unidade, ó, quilômetros por hora. E isso não é o sistema internacional, não é o padrão definido, né? Sendo assim, como que a gente pode fazer essa conversão de unidade? De quilômetro por hora para metro por segundo, você vai o quê? Dividir por 3,6. E se você quiser fazer o movimento contrário, de metro por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar o valor por 3,6. Por que 3,6? Eu enfatizei isso muitas vezes em sala, até passei para vocês, né? Então, ó, fica aí até como um deverzinho de casa, né? Como um desafio para vocês aí, ó, fazer essa continha, ó, de passar de quilômetro por hora para metro por segundo, tá bom? Façam aí, olhem o caderno de vocês. Eu fiz essa conta 2 vezes em sala. Bom, como que fica o nosso movimento, né? Nós temos o nosso objeto, ele está se deslocando, e a gente pode analisar o movimento que ele faz. O primeiro deles, que a gente viu, né, que é o mais simples de todos, é o chamado movimento retilíneo uniforme, ou MRU. Que tipo de movimento é esse? Ó, como o próprio nome diz, ó, retilíneo, logo a trajetória é retilínea. E a velocidade é constante. Essa é a principal característica do MRU, tá, gente? Ou seja, velocidade constante, MRU. E vamos lá. Quando o nosso objeto ele está com velocidade constante, isso é uma... Como é que fala? A gente pode prever, né, aonde esse objeto vai estar. E nós usamos essa seguinte formulinha, ó. S igual a S0 mais V
vezes ΔT. Ou seja, a posição final do nosso objeto é igual a quem? A posição inicial mais a velocidade vezes o intervalo de tempo, tá bom? Ou seja, se você quer prever a posição final de um objeto que está com velocidade constante, basta aplicar essa formulinha aqui. Substituir os valores, né, de posição inicial, velocidade, tempo que você quer, né, que você tem no exercício e tudo, que você prevê a posição final. Ok? Bom, e nosso último tópico foi aceleração. O que é aceleração, pessoal? Bom, a gente viu velocidade. O que é velocidade? É como o espaço, né, com a rapidez com que o espaço altera, né? Já a aceleração é com a rapidez com que a velocidade se altera, ok? Ó, a aceleração vai ser definida por variação da velocidade pela variação do tempo, né? V menos V0, T menos T0. Velocidade final menos velocidade inicial. Tempo final menos tempo inicial. E a unidade pelo Sistema Internacional? Metros por segundo ao quadrado, né? Ó, pelo Sistema Internacional, unidade de tempo é segundo. E nós já vimos ali atrás o quê? Que a unidade de velocidade é metros por segundo. Ao você fazer essa divisãozinha, você vai ter metros por segundo ao quadrado, ok? Bom, e a aceleração, a gente tem uma especial, ó, que é a aceleração da gravidade, que a gente simboliza por G. É uma aceleração que aponta para baixo na direção da Terra e vale 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, pessoal, a aceleração da gravidade só aparece quando a gente trabalhar com movimentos na vertical, tá bom? Seja movimentos de queda ou movimentos de subida, tá bom? Bom, galera, essa foi a nossa revisãozinha. Espero que vocês tenham curtido aí. Querem copiar isso no caderno de vocês? Pausem o vídeo, copiem, né, com calma, sem problemas. E, mais uma vez, espero que tenham aproveitado e façam os exercícios da lista, tá bom? Até a nossa próxima aula. Um abraço.